meninas, Fredão? Meninas, o papai vai gravar agora, sem gritar, tá bom? Bora. Podemos. Esses bastidores Podemos. são demais. São, né? Agora, podemos. Eu vou fechar o microfone porque essas porra desses cachorros atacaram aqui, tá? Mas podemos. Então tá bom. Olá, tudo bem? Eu sou Hildebrando Neres Will e está no ar mais um episódio do Corretor Cast. Então, se você está fazendo uma caminhada, se você está tomando um banho, fazendo uma corrida, lavando um carro, o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E os meus amigos já estão aqui comigo, né? Eu vou dar um oi para o meu grande amigo André Rezende. Tudo bem, André? Fala, Il. Tudo bem? Fredão, tudo jóia? Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo Prazer ótimo. estar aqui novamente no nosso Corretor Cast. Show! Tudo bem, galera? Boa tarde. Voltamos ao horário normal. Cara, então, estamos mantendo a consistência, hein, cara? Isso tá muito legal, né? Maravilhoso. O Fredão tá na área. Aliás, deixa eu aproveitar, né, gente? Vocês sabem que o Corretor Cast, ele tem muita pílula também de conteúdo lá no perfil do SegPlay no Instagram, né? Então, se você der um pulo no perfil do SegPlay, você vai ver um post que nós fizemos há um tempo atrás dos 3 pedalando. E eu posso confessar que o André, nos últimos 50 quilômetros, ele pôs meio palmo de língua para fora, viu? Mas, ó, calma, com detalhe, né? Tem que falar aí que eu não tava respirando, problema na narina, né? Esqueci meu veneninho lá de pingar, pô. Tem todo um cenário, né? Assim só, tava morrendo. Calma, né? Tem um cenário, né? Tem uma justificativa, não pode ficar assim, barato. Olha, eu confesso que eu tava ligeiramente ressacado, que em alguns momentos eu pensei em virar pro lado, cara. Encostar a bike. Dá aquela gorfada. Tá, mas o Fredão, a gente tem que pegar o vácuo dele, hein? Fala aí. Não, eu ia falar. Do Fred, hein? Eu ia falar isso agora, né? Se ele comentou que estava ressacado e pedalando daquele jeito, cara, eu não quero pedalar com o Fred bom, pelo amor de Deus. Mas, ó, você sabe que legal, né? Isso aí, né? Pô, a nossa bike lá, a gente comentou, né? Me trouxe várias memórias boas. E, cara, eu tomei a decisão naquele dia, né? Falei, cara, eu vou voltar a andar de bike. E, cara, a decisão tá tomada. Comprei a bike aí, né? Na verdade, eu mandei arrumar a minha, que tava parada aí há mais de 5 anos, tava toda enferrujada lá, pedi para dar um tapa. E a partir dessa semana aqui, vocês verão um novo André Rezende pedalando, cara, fazendo exercício de uma maneira diferente. Demais. Muito bom. Aliás, né, o André tocou num ponto legal. Eu gosto de pedalar, não sou um mini atleta como o Fred Almeida, né? Mas eu gosto de pedalar. Eu gosto. Mas o André trouxe um ponto legal. Toda vez que eu preciso de uma ideia relevante, toda vez que eu preciso de um insight novo, eu costumo pegar a bike, colocar um fone de ouvido, ouvir um podcast, e acredito que você esteja fazendo isso agora, e eu tenho muitas ideias quando eu estou ali no meu momento, pedalando sozinho. E o episódio de hoje, ele vem trazer exatamente esse momento de reflexão, esse momento de insights, de ideias. Então, esse episódio, a gente vai apelidá-lo, tá? De provocações. Então, qual que é a ideia desse episódio? É criar provocações para que você saia da sua zona de conforto, tá? Então, a nossa ideia é, nós vamos trazer algumas provocações aqui. O André vai provocar o Fred, eu vou provocar o André, o Fred vai me provocar em algumas questões. E a nossa ideia é responder essas provocações, mas também estimulá-lo a pensar nessas provocações. Como você conseguiria lidar com essas questões? Até para você pensar na sua carreira profissional, no seu negócio e na sua vida pessoal. É isso que a gente faz quando a gente está no momento de caminhada, de corrida, de pedalada. Não é isso, Fred? Você também tem muito insight quando está fazendo exercício, né? Tenho. Vocês brincam, né? Que eu sempre estou andando. Aliás, quem me acompanha nas redes sociais deve ver vários stories caminhando, né? É o momento que eu mais gosto de fazer, de expor ideia, de fazer qualquer coisa.
Há uma explicação científica para isso mesmo, que é a oxigenação do cérebro, né? É o momento que você oxigena realmente seu cérebro, o fluxo de sangue muda, enfim. E você vive ali um momento mesmo de auge de criatividade. Então, eu recomendo muito, muito para quem pode, não precisa ser um exercício forte, a gente brincou de pedalar, né, tal, correr, não precisa ser isso não, você pode caminhar mesmo pela rua aí, num ritmo um pouquinho mais rápido, que isso já vai estimular essa oxigenação. Eu vou te falar, muda o dia, cara. Eu recomendo demais. Que show, que show. Então é o seguinte, né? Nós iremos fazer aqui algumas provocações para te tirar da zona de conforto. Mas eu sei que para algumas pessoas a palavra, né, o termo zona de conforto ainda não é muito claro, né, gente? O André que é muito voltado para performance, para desempenho. O André, como que você definiria a zona de conforto? Boa, cara, eu até gosto de falar um outro termo, né? Eu falo zona de conforto, mas também gosto de chamar a zona do mimimi. Porque tem muita gente que fica na zona do mimimi. Ah, não vou fazer isso porque não vai dar certo, porque não sei o quê, enfim. Mas a zona de conforto, no meu ponto de vista, eu vejo muitas pessoas falando isso. Ah, você precisa sair da zona de conforto e tal e tal. Só que aí a pessoa, por exemplo, ela é uma corretora de seguros, vou falar aqui para o nosso mercado, é uma corretora de seguros, aí ela fala, eu vou sair da zona de conforto. E aí ela vai fazer alguma coisa que tem a ver com uma outra profissão. Ah, então agora eu não sou mais corretor, não quero ser corretor, eu vou sair da minha zona de conforto fazendo uma atividade, por exemplo, de advogado. Cara, para mim o conceito não é esse. O conceito de sair da zona de conforto é você sair da zona de conforto na sua zona de conforto. Nossa, o que o André falou aqui agora, né? Pô, é você assim, ó, você é corretora de seguros, eu trabalho no mercado de seguros. Poxa, o que eu posso fazer dentro da minha área de conforto, mas algumas atividades para sair dessa zona de conforto, mas dentro do que eu faço, não fora do que eu faço. Porque aí, quando a pessoa tenta fazer algo fora, fica triste porque não consegue. Isso é muito louco, as pessoas confundem um pouco isso, né? Sair da zona de conforto acaba entrando na zona de perigo. Então, para mim, e Fredão, esse conceito de zona de conforto é sair da zona de conforto dentro da sua zona de conforto, que seria, no caso aqui, os corretores. Demais. Eu vi hoje, é engraçado a gente falar disso, né? Vocês sabem que eu comecei um livro novo, a gente vai compartilhar, que nós temos o Clube da Leitura aí, do CorretorCast, mas esse livro tinha um gráfico sobre zona de conforto. Eu acho que eu consigo descrever no áudio gráfico, assim. Imagina um ovo dentro de outro ovo, dentro de outro ovo, dentro de outro ovo, tá? Então, imaginem assim, vários ovos um dentro do outro. O primeiro ovinho lá é a zona de conforto, o primeiro que está dentro de todos os demais. Ali é onde você se sente seguro e familiarizado com o assunto. Então, aqui é a zona de conforto. Aí, esse ovinho está dentro de um ovo um pouquinho maior. Esse segundo ovo, que abraça a zona de conforto, é a zona do medo. Aqui as pessoas acreditam que não pode fazer, tem medo de mudar, se deixa afetar pela opinião alheia. Aí vem um terceiro ovo que abraça essa zona do medo, que é que é a zona de aprendizagem. É quando você vai lidar com desafios, desenvolver novas habilidades e ampliar sua zona de conforto. E o último ovo que você precisa quebrar, que é a superação. É quando você começa a ter desejos, objetivos, metas, sonhos, você começa a criar as coisas. Então, esse gráfico é muito legal, é fácil de achar na internet, é só dar um Google aí, gráfico de zona de conforto, mas é que a zona de conforto, para mim, ela é isso, você está num núcleo fechado. Então, você quebra essa zona de conforto, você cai na zona do medo. Né? Ali você fica meio, será que eu consigo? Será que eu mudo? Não mudo? Não mudo? Se você conseguir passar dessa zona do medo, você vai para a zona de aprendizagem. Então, você começa a lidar com os problemas reais, você começa a desenvolver habilidades. E se você passar dessa zona de aprendizagem, você cai na superação. E aí você termina esse ciclo. É bem legal, né? Cara, demais, muito legal demais isso. E olha que bacana, né? Você contando sobre essas três camadas, né? O medo, aprendizagem e superação. Você percebe muito isso quando o corretor ele trabalha muito com determinado produto, ele é especialista naquele produto, e isso traz um conforto para ele, porque qualquer pergunta que o cliente fizer, ele vai saber responder com propriedade. E aí, às vezes, ele fala, puxa, mas eu quero trabalhar com outro produto, tá?
Aí começa o medo, porque ele fala, peraí, mas eu não conheço. Eu não sei responder tal pergunta, eu não conheço os riscos excluídos, eu não conheço as coberturas, e aí gera esse medo, gera essa insegurança. Só que quando você fala, peraí, mas eu vou superar esse medo. Como que eu supero esse medo? Aprendendo, estudando, conhecendo mais aquele produto, não é isso, André? Aí eu vou conhecer mais aquele produto. Aí vem a fase da superação. Só que olha que bacana, né, gente? O Fred está até apontando a câmera aqui para vocês entenderem muito bem essa zona, e quem estiver assistindo esse episódio vai poder visualizar, isso é muito legal. Mas eu falo que para poder você superar essas 3 fases, né? A primeira ali, zona do conforto, zona do medo, aprendizagem e superação. Para você superar isso, normalmente vem uma provocação. Não é isso, André? Vem uma provocação. Por que vem uma provocação? O que é uma provocação? É algo que te desestabiliza. Isso é uma provocação. Te tira daquela estabilidade. O que é uma provocação? Uma provocação, gente, ela pode aparecer de diversas formas. Você percebe que ao longo dos meses a sua receita não é mais a mesma. Você percebe que a sua produtividade não é mais a mesma. Você percebe, por exemplo, que está perdendo clientes. Você percebe que pessoas ao seu redor estão te cobrando mais. Isso, de certa forma, são provocações. Não são, meninos? O que vocês acham? Fred, você acha que isso é uma provocação? Tá fechado. Eu acredito que sim. Acredito que sim. E a provocação, e você colocou isso muito bem, a provocação realmente ajuda você a quebrar essas camadas, né? Em todas essas camadas você vai ter uma provocação. E sair da zona de conforto provocado é muito importante. Você tem que ter uma pergunta a responder, né? É isso, cara, é isso. Aí vem muita questão da superação, né? Então, quando você é provocado, você é estimulado a agir. Então, toda vez que eu sou provocado, né? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu posso chegar para o André e falar para o André, André, eu duvido você correr 10 quilômetros. Aí eu estou provocando o André. Aí o André fala, cara, mas eu nunca corri. Puxa, eu tenho medo, eu posso me lesionar, eu posso me machucar. Mas eu falo, André, você vai correr 500 metros, você vai correr 2 quilômetros, daqui a pouco você está correndo 3, 5, daqui a pouco 10 km para você é moleza. Por quê? Porque a provocação te leva a sair da zona de conforto. E é isso que a gente vai fazer agora. Levantar algumas provocações para tirá-los da zona de conforto. Então, vou pedir para o André ler para a gente a primeira provocação do episódio. Vai lá, André, manda bala. Boa, boa. Aí, ó, só para, antes de fazer a pergunta aqui, né, fazer a primeira provocação, nós separamos 3 aqui, né, mas a primeira provocação, olha que interessante, hoje, numa das turmas que eu ministrei aula aqui, aconteceu isso, aconteceu uma provocação com os alunos, né, porque é uma turma do intensivo, e o nome já diz, né, turma intensiva, ou seja, o estudo, ele tem que ser intensivo. Paulo. E aí eles estão preocupados, né, com a prova, porque tem muita coisa, muita teoria e tal. E aí, qual foi a minha provocação para eles, né? Eu falei, cara, não tem segredo. Se tivesse no lugar de vocês, foi exatamente o que eu falei para eles hoje, né? Se tiver algum aluno aqui, depois comenta pra gente aí, porque foi exatamente o que eu falei para eles hoje de manhã. Eu falei, gente, se eu tivesse no lugar de vocês, hoje, o que eu faria? Eu pegaria a apostila, eu vou estudar a apostila, a minha provocação para eles. Depois que eu estudei a apostila, eu vou anotar o que eu entendi, e depois que eu anotei o que eu entendi, eu vou explicar o que eu entendi. Vocês só vão captar a mensagem a partir do momento que vocês explicarem para alguém, que pode ser marido, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser um stories no Instagram, pode ser um vídeo que você vai fazer para você olhar depois, independente, que aí você vai traçando depois essa zona de conforto que o Fred mostrou pra gente aí, né? A zona lá do medo, depois a aprendizagem. Isso é muito verdade. A provocação ela é importante, né? Já diz o Joel, que é um dos meus mentores, né? Homens, aí quando fala homens, homem e mulher, né? Eles ficam fortes quando eles são cobrados. Se você ficar nessa zona de mimimi aí, você vai continuar sendo um corretor, uma corretora mediana, que, em outras palavras, é um corretor medíocre, né? Que é aquela mesma coisa, é um corretor médio, tá na média ou abaixo da média. Agora, você quer ser um corretor, uma corretora que vai estar acima da média, você precisa sempre se provocar com algumas questões para sair dessa zona de conforto e ter sucesso. Então, vamos começar com essas provocações aqui? Bora? Vambora.
Então, assim, ó, você que está ouvindo a gente agora, pegue caneta, pegue um papelzinho aí, se não, pegue um bloquinho de notas e anote essa pergunta. É importante você escrever a pergunta e você responder. E aí depois a gente vai dar uma dica aqui, né? Como que a gente quer dividir isso com vocês, né? Para a gente poder ajudar de alguma forma. Olha, a primeira provocação. O que você, especificamente, quer ter para a sua vida daqui a 1 ano? E daqui a 5 anos? Essa provocação é boa, hein? Demais, Pesado, demais. hein? 1 ano e 5 anos. E aí? O que vocês querem ter para a vida? Quem quer começar aí a brincadeira? Ah, eu começo. Vai lá aí, ó. Eu gosto dessa provocação. Eu já me provoco dessa forma há alguns anos. Por quê? Porque eu tenho bem definido, tá? Eu sempre puxo isso para o lado financeiro, eu sempre tenho muito bem definido quanto que eu quero ter de patrimônio daqui 1 ano, daqui 5 anos, e eu vou além, tá? Daqui 20 anos, daqui 30 anos. Eu defino isso como meta já. Então, eu já tenho isso muito bem traçado. Desde o início do ano, eu sempre falo o seguinte, tá? Quem conhece minha esposa sabe, pode chegar para a Lu e perguntar: Lu, qual que é a meta dele para 2020? Ela vai te falar, o crescimento é de X%. Ela tem isso muito claro. Eu divido isso com a família. Por que eu divido isso com a família? Porque a sua meta, ela precisa ser compartilhada com as pessoas que estão em sua volta. Porque não adianta a meta ser sua, enquanto sua esposa, seu esposo, seus filhos não entenderem que aquela meta não é pessoal, aquela meta é familiar. Então, eu olho muito para essa questão, tá? Eu já tenho isso muito bem definido. Todo início de ano eu busco um alvo e eu sempre coloco um alvo acima do que eu posso alcançar, para me provocar, para me estimular. E olha, posso ser bem sincero com vocês, hein? Em 80% dos casos eu consigo até superar essa meta. Por quê? Porque eu coloco uma meta ousada, uma meta provocativa. E quando eu alcanço essa meta, aí é óbvio que você tem que comemorar com a família. E eu falo que planejamento financeiro vai muito nesse sentido. Se você não colocar um planejamento para você, tá? Lá daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o tempo passa muito rápido e daqui a pouco você não viu esse tempo passar e também não conseguiu criar sua reserva financeira. Muito importante vocês terem isso em mente. E por que eu falo que isso é importante? Você define a meta, só que depois você fraciona ela em micrometas. Então, vou dar um exemplo prático. Ah, eu quero ter um valor X na minha conta até o final do ano. Por exemplo, vou colocar um valor aqui. 10 mil reais? Bacana. Então, teoricamente, você teria que fazer a seguinte conta, né? Se eu quero ter 10 mil reais ao final de um ano, eu teria que ter 800 reais, 833 reais por mês guardado. Só que se eu fracionar esse valor em 4, eu tenho que guardar uma média de 210 reais por semana. Ah, mas se eu tenho que guardar 210 reais por semana, eu tenho que fazer um cofrinho de praticamente 41 reais por dia. Eu vou fracionando isso, e aí, porque tem muita gente que define meta, André, no começo do ano, e fala, beleza, eu tenho 12 meses para alcançá-la, daqui 1 ano é tranquilo. Quando falta 2, 3 meses para entregar a meta, aí ele fala, ferrou, não consigo. Como que é, André, ou Fred, aí para você? Legal. É 1 ano e 5, né? É. Isso, 1 ano e 5 anos, é isso aí. Legal. Vamos focar aqui no profissional, né? Não tanto no pessoal. Acho que sim, né? Melhor para a audiência. Pode ser, né? Pode ser. No profissional, aqui para nós, até a gente tem 1 ano aí para duplicar o nosso faturamento, mas eu preciso explicar. A gente tem aqui alguns projetos, né, que são o carro-chefe nosso de faturamento, e a gente está tentando replicar esses projetos, e a gente tem que conseguir. Se eu replicar um desses projetos, a gente duplica o nosso faturamento. Então, essa é uma meta objetiva que a gente tem para esse ano, do ponto de vista profissional. Feito algumas, que era retomar o exercício, que ficou especialmente mais difícil com a pandemia, mas a gente conseguiu, né? Eu tinha uma meta pessoal também aqui, dar uma mexida nos dentes, arrumar. Eu sempre procrastinei isso, deixei para depois, tirei do papel, acho que eu vou conseguir cumprir esse ano. Isso tudo para ano, né?
Acho que é isso que vale mencionar. 5 anos, a gente quer estar posicionado como uma das maiores ou mais relevantes corretoras do país. É uma meta agressiva, né? Como a gente trabalha bem nichado em transporte, a gente quer ir buscar esse resultado. E aí, se a gente dobrando a carteira nesse ano e seguindo um ritmo aí que seja pelo menos metade disso, acho que a gente consegue. Mas não estou falando só de carteira, a gente quer estar muito estruturado como negócio. Muito estruturado como negócio. A gente não acha que essa corretora vai ser nossa para a vida toda, a gente tem uma programação de trabalhar até uma certa idade, como o Will falou, a gente quer depois trabalhar com outras coisas, com muito mais liberdade financeira. Então, para daqui a 5 anos, a gente quer que esse negócio esteja muito bem posicionado. Acho que é isso. Cara, muito bom, né? Você vê que a gente tem essas clarezas, né? Acho que isso é o mais importante. A gente tem clareza do que a gente deseja, né? Eu tenho algumas metas aqui, eu tenho alguns objetivos, na verdade, aí, né? Vou comentar alguns deles aqui. Que tem muita relação com o trabalho, mas acaba meio que misturando, né? No meu caso, mistura bastante. Um exemplo dele é a leitura. Uma meta que eu tenho, para mim é muito claro, no ano, né? Então, no ano, esse ano aqui eu mudei um pouco. Ano passado, por exemplo, quando esse podcast está acontecendo em 2020, né? Ano passado, 2019, a minha meta era ler um livro por mês. Essa era a minha meta, independente da quantidade de páginas. Só que passou o ano, eu percebi que não era uma meta tão inteligente para mim. E aí eu mudei. Então, agora eu tenho uma meta por página. Eu tenho uma meta diária, né? Micrometas, né? Que vocês comentaram aí, o Will falou, o Fredão também comentou disso. Então eu comecei a fazer micrometas, porque para mim faz mais sentido, porque às vezes, cara, que nem tem um livro aqui que eu tô ensaiando para pegar, que é a Ferramenta dos Titãs. É um livro gigante. Poxa, eu não vou conseguir ler num mês, eu me conheço. Mas se eu me colocar, por exemplo, todos os dias eu preciso ler 20 páginas. Eu preciso ler. Independente do que for, é minha meta diária. Isso me ajuda muito. Então, meta para o ano de leitura é uma coisa que eu faço muito. Eu fiz uma meta financeira também para esse ano. E é uma meta que vai me trazer uma realização. É uma meta de uma viagem que eu quero fazer com as minhas filhas e que está dando certo. Já quase praticamente bati a meta aí. Está sendo setembro, né? Setembro que a gente está gravando esse episódio. A meta está quase batida já para uma viagem que eu quero fazer com as minhas filhas, né? Quero fazer com a Amanda, com a minha mãe. Então é uma meta de um ano ali, né? Que eu coloquei, focado e tudo certo. Meta para 5 anos, o que eu tenho muito em mente? Tenho 2 vertentes aqui, né? Uma para corretora, é uma meta também que a gente tem, não posso falar ainda, né? Porque o negócio é muito estratégico, mas a gente quer se posicionar como uma corretora diferenciada. E quando eu falo diferenciada, eu não sei se todo mundo acompanha, mas, por exemplo, a corretora que eu sou sócio é a Rocha & Rocha Corretora, e a Amanda vem se posicionando bastante em rede social, e a gente já deu um primeiro spoiler aí do Seg Lovers, que é uma mistura de segurado com lovers, de amor que a gente tem. Então a gente vai tá trabalhando para um médio, longo prazo aí de 5 anos, para se posicionar de uma maneira diferente como corretora de seguros. Algo que a gente não viu ainda no mercado. Então é uma coisa que a gente está fazendo aí, que é uma meta mais robusta. E quando eu falo da minha área aqui de treinamento, é onde está minha paixão, mentoria, cursos, uma meta que eu tenho em 5 anos aí é já, talvez não ter a independência, a liberdade, cada um chama como for, financeira. Sabe, quando a gente já começa a ter uma remuneração, e aí eu estou falando de dinheiro, né? Não tem tabu, estou falando de dinheiro, já começar a ter uma renda através dos treinamentos, dos cursos, que me deixe tranquilo no sentido assim, agora, de fato, eu costumo até brincar, né? Eu posso escolher a hora que eu vou acordar amanhã, sabe? Hoje ainda eu tenho que falar, caraca, amanhã, eu preciso trabalhar amanhã 8 horas, 7 horas, não sei o quê. Quando eu chegar no momento que eu assim, cara, amanhã eu posso acordar meio-dia, velho. Eu não vou conseguir fazer isso, né? Que eu já estou habituado a acordar cedo. Mas é um exemplo, né? Pô, amanhã eu posso acordar 11 horas, posso acordar 10 horas. Quando eu chegar nesse momento, e isso está nessa linha do tempo de 5 anos, é um objetivo que eu particularmente tenho do marketing digital para os cursos, treinamentos e palestras aí que eu venho fazendo. Show, muito bom. Aliás, agora, você ouvinte, onde você quer estar daqui 1 ano e daqui 5 anos? Então, se você estiver pedalando, se você estiver correndo, se você estiver lavando uma louça, tomando um banho, enfim,
pare agora e reflita. Anote isso. Documente essa meta, tá? Escreva essa meta. Por quê? Porque aquilo que você documenta, aquilo que você registra, você tem como se cobrar. Então, você vai mensurando aonde você quer chegar. Daqui 1 ano, daqui 5 anos, e seja ousado, tá? Não pegue leve com você. Você aguenta. Não pegue leve com você. Seja ousado. Legal, meninos? Acho que a primeira provocação foi muito boa, não foi? Pô, Foi. sensacional. Sensacional. Bora pra Dá para falar. Dá para falar 2 horas disso, né? Uma delícia. Dá, né? Falar dos planos. É louco. Aliás, enquanto a gente falava, pra... eu fui lembrando, eu falei, pô, deixei coisa de fora aí, mas tá bom. Não, tá bom, mas que para exemplificar, né? Eu queria falar dos livros, né? Que eu também aproveitei uma promoção recente de uma livraria, né? E comprei uma pancada de livros. Estou com 6 livros em casa para ler, André. E é uma meta pessoal, tá lá, tá lá. Caramba. Legal. Justo. E a gente pode falar, né? São livros muito bons. Geração de Autor 1, 2 e 3, Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, A Lei do Triunfo. A gente gosta muito dessa leitura que nos engaja, né? Que nos motiva. Então, a gente vai um dia gravar um podcast, gente, só para falar sobre o Clube do Livro, né, meninos? Boa. Do livro. E o que dá para aplicar no mercado, né? Acho que isso que é legal, né? Opa, Sensacional. demais.